E aí, povo lindo, tá tudo dominado, tudo tranquilíssimo. Ó, vamos pra nossa quinta aula. Não, sexta aula, tô me desorientando, né? Sexta aula sobre responsabilidade civil do Estado, tá certo? Vamos trabalhar aqui com algumas questões, com 4 questões de responsabilidade civil, e aí a gente vai na sequência trabalhar com controle e improbidade, depois bens e intervenção na propriedade. A gente fecha o nosso curso e, obviamente, você consegue a sua vermelhinha. Clara e evidente, né? Porque você tem fé e você está estudando. Vamos lá. Vamos começar a nossa peleja aqui. Primeira questão. Mentira da tela, Eduardo. Ó. Antônio, vítima em acidente automobilístico, foi atendido em hospital da rede pública do município de Marazu e, por imperícia do médico que o assistiu, teve amputado 1/3 de sua perna direita. Então, a gente tem aqui alguns núcleos, né? Nessa situação hipotética, responde pelo dano causado a Antônio. A. O município de Marazu e o médico solidário e objetivamente. Desculpa. B. O município de Marazu objetivamente e o médico regressivamente em caso de dolo culpa. C. O município de Marazu objetivamente e o médico subsidiariamente. D. O município de Marazu objetivamente e o médico solidário e subjetivamente. Preste atenção aqui. Nós vamos fazer a análise aqui da responsabilidade civil do Estado. Algumas noções aqui você tem que ter, tá certo? Mas a gente vai trabalhar aqui primeiro com o fundamento. Primeiro, a responsabilidade civil do Estado, ela vai aparecer para você no artigo 37, como regra geral, né? 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Olha o que é que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição diz. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, vamos colocar algumas informações aqui para que você entenda. Abra aí a sua Constituição Federal no artigo 37, parágrafo 6º. Primeiro, nós estamos aqui trabalhando com a responsabilidade civil do Estado, que é a obrigação de reparar o dano, né? Essa responsabilidade civil do Estado que aparece nesse parágrafo 6º aqui, ela lhe traz alguns fundamentos. Primeiro fundamento, aqui se adota a teoria do risco administrativo, que é a teoria adotada como regra geral aqui no direito brasileiro. A teoria do risco administrativo, ela tem como regime de responsabilização a responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. E o fundamento para essa análise aqui se chama teoria do órgão ou da imputação volitiva. Teoria do órgão da imputação, volitiva, tá bom? Como é que eu quero que você enxergue isso aqui? Vamos voltar aqui para a nossa análise aqui, ó. Preste atenção. Vou fazer leitura daquele parágrafo 6º. O Cebolinha aqui vai ser um agente público, agindo na qualidade de agente. Então, toda vida que o agente público age na qualidade de agente e ele tem uma conduta omissiva ou omissiva própria. Quando é que aparece a omissiva própria, tia Lide? Quando ele tem o dever de agir e não age. E essa conduta omissiva ou omissiva própria
causa um dano a terceiros, que aqui no nosso caso seria a vítima, esse terceiro vítima, ele tem direito de entrar com ação de indenização, que, regra geral, tem um prazo de 5 anos, em decorrência do Decreto 20.910 de 1932. E que existem 2 exceções, que aí essa regra é imprescritível, que é o caso de dano por motivação política isso é jurisprudência, viu? E dano decorrente de prisão, tortura ou perseguição ocorrido no período militar. A FGV, normalmente, ela só usa essa regra aqui. Se ela perguntar a jurisprudência, é que você vai falar dessa, tá bom? Aí, nesses 2 casos aqui, é imprescritível. A vítima tem a vida toda. Essa ação de indenização, ela tem algumas características. Qual é a característica dessa ação de indenização? Primeiro, ela, como o artigo 37, parágrafo 6º, né, da Constituição, adota a teoria do risco administrativo, você já sabe disso? E a teoria do risco administrativo usa como regime de responsabilização a responsabilidade objetiva. Essa ação de indenização, que usa como regime de responsabilização a responsabilidade objetiva, vai fazer com que essa vítima, ela só precise trazer 3 elementos aqui para a relação processual, para essa ação de indenização. Primeiro elemento é a conduta, que é o ato. Aí aqui pode ser uma conduta comissiva ou omissiva própria, que é quando tem o dever de agir e não agiu. O resultado, que é o próprio dano, né? E o nexo de causalidade, que é a ligação que existe entre a conduta e o resultado. Nesses casos, eu não preciso de prova de culpa. Por quê? Porque a responsabilidade é objetiva. Só na responsabilidade subjetiva é que eu preciso desse 4º elemento, que é a prova de culpa. Tá certo? Então, vamos tentar organizar aqui nossa vida. Quando esse agente público, na qualidade de agente, ele tem uma conduta comissiva ou omissiva própria, que é quando ele tinha o dever de agir e não agiu, e causa um dano a um terceiro, que é a vítima, surge para essa vítima um direito de entrar com ação de indenização contra a pessoa jurídica, que aí você já sabe que é a pessoa jurídica de direito público. Aí nós estamos falando aqui, ó, União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. E também a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Aí nós estamos falando aqui de quem? Da Fundação Pública de Direito Privado, da Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, que desenvolve a atividade do 175 da Constituição, que é somente as prestadoras de serviço, né? E das delegatárias de serviço público, aquelas que recebem a delegação da prestação de serviço por concessão, permissão ou autorização, tá certo? E aí essa pessoa jurídica, ela tem um direito, dever, depois de entrar com a ação regressiva contra o seu agente, nos casos de dolo ou culpa. Aí essa ação regressiva, que é uma ação de ressarcimento, e é regressiva porque aqui é o direito de regresso, né, do Estado, ela é imprescritível conforme a regra do artigo 37, parágrafo 5º
da Constituição Federal, tá certo? Então, a linha de raciocínio aqui é a vítima entra com a ação contra a pessoa de direito público ou direito privado prestador de serviço. Regra geral, esse prazo é de 5 anos. Se for por motivação política, prisão, tortura ou prescrição durante o período militar é imprescritível. E depois a pessoa jurídica tem um direito e dever baseado no princípio da indisponibilidade do interesse público de entrar com ação regressiva contra o seu agente. Nessa ação regressiva, o seu agente responde subjetivamente. O que quer dizer isso, tia Lídia? Isso quer dizer que quando a pessoa jurídica for entrar com ação regressiva, ela tem que trazer para essa relação os 4 elementos. E aí significa dizer que além desses 3, ela tem que comprovar dolo ou culpa do agente. Tá certo? Tranquilo aqui, tudo dominado, pronto. Então aqui a gente deu mais ou menos uma passeada para você entender. Então preste atenção. Eu vou ter um município, que vai ser a pessoa jurídica de direito público, tá aqui o município. Eu vou ter o médico, que vai ser o agente público aqui, tendo uma conduta comissiva, agindo por culpa, né? Porque aí ele diz que o médico, por imperícia, teve amputado, por imperícia do médico, ele teve amputado o terço da sua perna. E aí nós vamos para a questão, né? Aqui, ele diz, nessa situação hipotética, responde pelo dano causado a Antônio. O município de Mar Azul e o médico solidário e objetivamente não. O município de Mar Azul objetivamente sim. E o médico regressivamente em caso de dolo ou culpa sim. Então essa é a regra do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, né? O município de Mar Azul objetivamente, o médico subsidiariamente não. O médico responde subjetivamente. O município de Mar Azul objetivamente, o médico solidário e subjetivamente. Solidária não. Tá certo? Então, item correto, item B de bola. Tranquilo? Agora vamos para a próxima questão. Tendo o agente público atuado nessa qualidade e dado causa a dano a terceiro por dolo ou culpa, vindo a administração a ser condenada, terá o direito de regresso. De novo, tia Lídia, de novo, para você decorar, porque a FGV quer que você decore. A respeito da ação regressiva, é correto afirmar que a, em regra, deve ser exercida sob pena de afronta ao princípio da disponibilidade. B, o prazo prescricional tem início a contar do fato que gerou a ação indenizatória contra a administração. C, a prescrição será decenal, com base na regra geral da legislação civil. D, o prazo prescricional será o mesmo constante da esfera penal para o tipo criminal correspondente. Aqui não tem muito o que discutir não, né? O que foi que eu lhe disse? Que essa ação regressiva, que é a ação que a pessoa jurídica que já indenizou a vítima vai entrar contra o agente, ela é baseada no princípio da indisponibilidade do interesse público. A administração não tem a faculdade de entrar, ela tem um poder dever indisponível, essa linha de raciocínio, né? Não pode colocar de lado. E essa ação regressiva, ela é imprescritível, se conforme o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Então, a ação regressiva, ela não prescreve. A ação de ressarcimento que a pessoa jurídica entra contra o seu agente na linha de raciocínio aqui é imprescritível, tá, gente? Tá certo? Então, bom, ele quer saber sobre a ação regressiva. A, em regra, deve ser exercida sob pena de afronta ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Correto. B, o prazo prescricional tem início a contar do fato que gerou a ação indenizatória contra a administração. Não, né? Lembre-se que ela é o quê? Imprescritível. Se a prescrição será decenal, não, é imprescritível. O prazo prescricional será o mesmo constante da esfera penal, não, porque ela é imprescritível. Então, item correto, item A. Tranquilo? Tudo dominado? Posso caminhar? Pronto. Agora, vamos lá. Próxima questão. Sexto exame unificado, né? A ambulância do Corpo de Bombeiros envolveu-se em acidente de trânsito
com automóvel dirigido por particular que trafegava na mão contrária da direção. O particular é que trafegava na mão contrária da direção, então ele que estava errado. No acidente, o motorista do automóvel sofreu grave lesão, comprometendo a mobilidade de um dos seus membros superiores. Nesse caso, é correto afirmar: A. Existe responsabilidade objetiva do Estado em decorrência da prática de ato ilícito, pois anexa causar entre o dano sofrido pelo particular e a conduta do agente público. B. Não haverá o dever de indenizar se ficar configurada a culpa exclusiva da vítima que dirigia na contramão, excluindo a responsabilidade do Estado. C. Não se cogita a responsabilidade objetiva do Estado porque não houve a chamada culpa ou falha de serviço. E, de todo modo, a indenização do particular, se cabível, ficaria restrita aos danos materiais, pois o Estado não responde por danos morais. E D. Está plenamente caracterizada a responsabilidade civil do Estado, que se fundamenta a teoria do risco integral. Então, é importante aqui você entender, e aí eu vou montar aqui para você, além de raciocínio, sobre as teorias que dispõe sobre a responsabilidade civil do Estado. Tá bom? Vou montar aqui um esqueminha para você nunca mais esquecer. Tá certo? Tranquilo? Então, ó, vamos fazer uma divisãozinha aqui, tá? Nós vamos falar do processo de evolução das teorias da responsabilidade civil do Estado, tá? Aqui a gente coloca a teoria e aqui a gente coloca o regime de responsabilização. Pronto. Então vamos começar aqui. Primeira teoria, teoria da irresponsabilidade do Estado. Essa teoria não é adotada, ela só é estudada para efeito de concurso. E aí o que é que eu quero que você entenda aqui? Que por essa teoria o Estado nunca respondia pelos danos que seu agente causasse a um terceiro. Aqui você vai ligar a ideia lá a teoria do mandato. Então, como não havia aí obrigação do Estado de indenizar, porque ele entendia que ele não tinha que indenizar, não tem regime de responsabilização. Essa teoria foi muito criticada, porque a teoria do mandato foi abandonada, né? A teoria do mandato, se você não está lembrando, é aquela teoria que tenta explicar a relação entre o agente público, o órgão e a administração pública, entidade. E tem aqui a questão da outorga de poderes ao agente público, né? E aí o Estado dizia que quando um agente público causasse dano a terceiro, ele não indenizava porque ele não tinha outorgado poderes para isso. Então, essa teoria é abandonada. Aí vem a segunda teoria, que é a teoria da responsabilidade civil Peraí que Tia Lidy se desorientou aqui. Teoria da responsabilidade civil com culpa comum do Estado. Qual é a linha de raciocínio aqui? O Estado tentou se equiparar ao particular aqui. Então, o que é que acontece? Quando ele ia agir, ele queria ter supremacia. Quando ele ia indenizar, ele queria se equiparar ao particular. Por que ele queria se equiparar ao particular? Porque aqui, se ele fizesse isso, a vítima tinha que provar a culpa dele. Porque a ideia aqui é que equiparação particular jogava ele para o Código Civil. Então, se equiparando ao particular, a vítima, para ter o dano reparado, teria que trazer 4 elementos. Deixa eu tirar daqui, senão não vai caber. Então, a vítima aqui, ó, para ter o dano reparado, ela tinha que trazer 4 elementos para dentro do processo.
conduta, resultado, nexo causal e prova de culpa. Ela então tinha que provar o dolo ou a culpa do agente, ou o dolo ou a culpa da administração para poder ser indenizado. Então essa teoria foi muito criticada, porque na hora de atuar ele queria supremacia e na hora de indenizar ele queria ser equiparado ao particular. E houve uma evolução aqui para a terceira teoria, que é chamada de teoria da culpa administrativa ou teoria da culpa anônima ou teoria da culpa publicizada, tanto faz, do Estado. Quando é que essa teoria é usada? Quando há aqui uma omissão na prestação de serviço público. Ou quando há uma má prestação de serviço público. Ou quando há uma irregularidade na prestação de serviço. Essas duas teorias aqui, ó, essa e essa, elas adotam a ideia de responsabilidade subjetiva. Significa dizer o quê, tia Lid? Significa dizer que para ter o dano reparado, eu tenho que ter aqui a vítima tendo que trazer 4 elementos para a relação. A vítima tem que trazer o elemento conduta, o elemento resultado, o elemento nexo causal, que é a ligação que existe entre a conduta e o resultado, e ainda o elemento prova de culpa, que diz respeito ao dolo ou à culpa. Tá certo? Tranquilo aqui? Aí vamos para as próximas teorias, para terminar isso aqui. A quarta teoria é a teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo. Essa é a teoria adotada pela Constituição Federal. Pela Constituição Federal. No artigo 37, parágrafo 6º. Tá certo? Lembre-se, ela não é a única, mas ela é adotada nesse parágrafo, que trabalha com responsabilidade civil do Estado. Qual a característica dela? É porque ela, assim como a quinta teoria, que eu já vou colocar aqui, né? Elas têm como regime de responsabilização a responsabilidade objetiva do Estado. Significa dizer que a vítima, nesses dois casos aqui, só traz 3 elementos para dentro do processo: conduta, resultado, que é o próprio dano, e nexo causal. Tá certo? Agora, característica dessa teoria aqui, ela aceita excludente de responsabilidade. O que quer dizer isso? Que quando o Estado é acionado a indenizar, ele pode vir alegar uma dessas excludentes para não ter que indenizar. Quais são as excludentes mais badaladas em provas? Culpa exclusiva da vítima. Lembre-se, a culpa concorrente não é excludente, é atenuante, tá? Pode existir. Força maior, situação imprevisível de consequência incalculável, tsunami, uma tempestade, né? Que acaba com tudo. Atos de terceiro, aquelas manifestações na Paulista que depois acabaram em quebradeiro, né? Aí, teoria da reserva do possível, o Estado alegando que não tem recurso financeiro para a implementação das políticas públicas e que por isso que falta muitas coisas, inclusive saúde, né? Por exemplo, E, para finalizar aqui,
as excludentes de ilicitude, lá do Código Penal, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, né? Que aí ela exclui também a obrigação de indenizar. Tia Lide, me dê exemplo de excludente de ilicitude. Um policial que sobe no ônibus para ir para casa, no meio do caminho, no meio do percurso, um assaltante só para assaltar, ele atira no policial e mata. A família do assaltante vai entrar com a ação. O Estado alega legítima defesa de terceiro. Aí se exclui a responsabilidade dele de indenizar a família do ladrão. Entendeu aí, além de assassino? E a última teoria aqui é a teoria do risco integral. A teoria do risco integral, ela também adota responsabilidade objetiva, que é comum, aqui a característica comum com a teoria do risco administrativo, mas ela tem aqui uma outra linha. Ela não aceita excludente de responsabilidade, mesmo que a culpa seja exclusiva da vítima, mesmo que haja força maior, mesmo que seja ato de terceiro, não aceita. Aqui, a doutrina minoritária e o STJ, eles trazem três questões, três situações que pode ser adequada na teoria do risco integral. Danos nucleares, danos ambientais, inclusive a gente tem decisão do STJ sobre isso, né? E atos terroristas, praticados a bordo de aeronaves e navios brasileiros. Tá certo? Tranquilo aqui? Então, o que é que eu quero que você entenda? Regra geral. O Brasil adota essa. Excepcionalmente, ele adota essa nas situações e excepcionalmente ele adota essa. Professor, eu vinha na avenida, tinha um buraco no meio da rua, caí dentro do buraco, quebrou a barra da direção do meu carro. Tem o direito de ser indenizado? Tem, só que você vai para a teoria da culpa administrativa. Aqui é uma omissão na prestação de serviço, uma má prestação. Não confunda essa omissão com a omissão própria lá, né? Com a omissão própria. Aqui é quando tem um dever de agir e não agiu. E lá é uma omissão imprópria, tá certo? Tranquilo? Então, o que é que acontece aqui, ó? A ambulância do Corpo de Bombeiro envolveu-se em acidente de trânsito com um automóvel dirigido por particular que trafegava na contramão. Então, a culpa aqui foi exclusiva da vítima. Exclusiva da vítima. Se for exclusiva da vítima, e se nós adotamos como regra geral a teoria de risco administrativo, cabe a excludente de responsabilidade, né? Então, ele diz... existe responsabilidade objetiva do Estado em decorrência da prática de ato ilícito, não praticou ato ilícito, né? Pois anexa a causa entre dano sofrido pelo particular e a conduta do agente público, não haverá o dever de indenizar se ficar configurada a culpa exclusiva da vítima. Item correto, né? Que dirige na contramão excluindo a responsabilidade do Estado. Não se cogita a responsabilidade objetiva do Estado porque não houve a chamada culpa ou falha de serviço, ele misturou aqui. Isso aqui é a teoria da culpa administrativa, não entra nessa ideia, não. E de todo modo a indenização do particular se cabe ficaria restrita aos danos materiais? Não, podia ser materiais e morais, viu? Pois o Estado não responde por danos morais, responde. Está plenamente caracterizada a responsabilidade civil do Estado que se fundamenta na teoria do risco integral. Também não. Então, item correto, item B de bola, tá? Agora vamos para a nossa última questão. Tranquilo aqui, tudo dominado. Então, vamos lá. Preste atenção. Silvio, servidor público, durante uma diligência com carro oficial do Estado X para o qual trabalhava, se envolve no acidente de trânsito por sua culpa, atingindo o carro de João. Considerando a situação acima e a evolução do entendimento sobre o tema, assinale a afirmativa correta. João, que é o particular, deverá demandar civil ao Estado X a sua escolha, porém, caso opte por demandar civil, terá que comprovar sua culpa, ao passo que o Estado responde independentemente dela.
B. João poderá demandar Silvio ou Estado X à sua escolha. Porém, caso opte por demandar Silvio, presume-se a sua culpa, ao passo que o Estado responde independentemente dela. C. João poderá demandar apenas o Estado X, já que Silvio estava em serviço quando da colisão e, por isso, a responsabilidade objetiva é do Estado, que terá direito de regresso contra Silvio em caso de culpa. E D. João terá que demandar Silvio e o Estado X, já que este último só responde caso comprovada a culpa de Silvio, que, no entanto, será presumida por ele ser servidor do Estado, responsabilidade objetiva. Então, qual é o item correto? Vamos lá. Aqui, há uma posição do STF, não é a posição do STJ, mas é a posição do STF, que só pode ser acionado pela regra do artigo 37, parágrafo 6º. A vítima tem que entrar contra a pessoa jurídica e a pessoa jurídica que tem que entrar contra o agente. Repito, não é a posição do STJ, mas é a posição do STF, viu? E da própria Constituição Federal. Então, baseado nessa linha de raciocínio e na linha do raciocínio do STF, vamos lá. João demandará Silvio ou Estado X à sua escolha, porém, caso opte por demandar Silvio, terá que comprovar sua culpa, ao passo que o Estado responde independentemente dela. Não é a posição do STF nem da Constituição. B. João poderá demandar Silvio ou o Estado X à sua escolha, porém, caso opte por demandar Silvio, presume-se a culpa, ao passo que o Estado responde independentemente. Também não é a posição. C. João poderá demandar apenas o Estado X, já que Silvio estava em serviço quando da colisão e, por isso, a responsabilidade objetiva é do Estado, que terá direito de regresso contra Silvio em caso de culpa. Correto, né? Fundamento aqui é o artigo 37, parágrafo 6º. E João terá que demandar Silvio e o Estado X, já que este último só responde caso comprovada a culpa de Silvio. Não. Errado isso aqui, né? Que, no entanto, será presumida por ele ser servidor do Estado. Responsabilidade objetiva, não. Que aí seria subjetivo. Então, aqui, voltando para a nossa linha de raciocínio, para você entender, ó, para a Constituição, quem responde são as pessoas jurídicas. As pessoas de direito público, as de direito privado e prestador de serviço responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaram a terceira assegurada direito de regresso nos casos do responsável nos casos de dolo ou culpa. Por que que é assim? Porque o entendimento é que quando esse agente age, ele não age para manifestar a vontade dele, ele age para manifestar a vontade da pessoa jurídica. Nós chamamos isso de teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva. Então, não é a vontade dele que está aqui. Então, a vítima entra contra a pessoa jurídica entra com ação regressiva contra o seu agente. Tranquilo aqui, tudo dominado, me joga na tela. Então, ó, a gente fecha aqui responsabilidade civil do Estado e a gente volta já já para trabalhar com mais um tópico da OAB, tá bom? Um grande abraço para você, não se desoriente não, tenha fé que a sua vermelhinha tá chegando.